Salve VVVVV, aqui quem fala é o Tupã, e, para começar o episódio, temos a batalha do Mekamaru versus Mahito, que pra ser sincero, se alguém achava que o Mekamaru poderia vencer, por favor, melhore. E além do fim da batalha, também tem o início do famigerado arco de Shibuya. Mas bem, o episódio começa na explosão inicial do episódio anterior. Confesso que sempre me deixa curioso como o Mahito não sofreu nada com esse golpe. Beleza que, mesmo que acertasse, não teria feito nada. Então temos os dois lutadores, o minúsculo Mahito, completamente solto das amarras do roteiro, ou quase, e do outro, temos o Mekamaru que fez o impossível. Esse robô dele é algo impossível. Tem noção que é mais realista uma pessoa comer um dedo de 1000 anos e ser atormentado por um espírito obsessor que, um pobre sem apoio, construir uma máquina dessas? E além do tamanho e tecnologia envolvido nisso, o Muta achar que poderia vencer é loucura, né? Ele não sabe nada sobre o Geto. Mas tudo bem, a batalha começa e o Mekamaru vai atacando, primeiro usa um raio laser e depois tenta dar socos. Mas nada funciona, primeiro porque o Mahito é menor e por sua vez, mais rápido. Apesar que o robô faz coisas que deveriam ser impossíveis. O que faz o planeta Terra de Jujutsu ser um pouco diferente do nosso planeta. E outra coisa que pensei, talvez se o Mekamaru tivesse criado um robô menor, a chance de vitória seria maior. Apesar que essa possibilidade não poderia acontecer de jeito nenhum. Mas tudo bem, a batalha segue com o Mekamaru expressando que o Mahito está muito tranquilo, já que nenhum dos seus golpes causou dano nele. Para ferir o Mahito, é necessário acertar a alma. Mas, por outro lado, o Mahito não precisa de nada para chegar ao Mekamaru, no máximo, romper a blindagem do robô gigante. E obviamente, que o Mekamaru não seria louco de ter entrado nessa sem planejar, apesar de ter planejado muito mal. Mas, menino Muta saca um cilindro, que parece ser feito de metal. Cilindro esse que ele encaixa num plug do robô. O robô absorve o que tinha no cilindro e o Mekamaru revela sua arma secreta. Usando o dedo como canhão, ele dispara um lápis no Mahito. Infelizmente, o Muta está sendo segurado com todas as forças pela mão invisível do roteiro. Então o garoto mira no ombro do Mahito. Sendo que, essa região é uma das mais difíceis. O Mahito está voando, batendo os braços que foram transformados em asas. Mas, como o Mahito iria de caixa se o disparo pega nos peitos, vai no ombro mesmo. O disparo, obviamente é um sucesso. Acerta o ombro em cheio, o que já foi muito incrível. Na sequência, temos alguns segundos de suspense, porque tem que ter, e blau. O ombro do Mahito foi pro caralho. Com a asa esquerda destruída, o Mahito ainda consegue se manter no ar. Mas não por muito tempo. Muta, de forma genial, dá uma pesada no Mahito. Ele poderia ter usado outro desses tubos e assim, entubar o Mahito, mas, quando o roteiro escolhe um lado. Bom, de qualquer forma, a batalha segue com o Mahito tomando o dobro do cuidado. Já que ele não tem noção do que pode ou não o ferir. O que é uma brecha nesse roteiro, dava para o Mahito ter uma noção do que poderia ou não ferir ele, mas também não é algo muito ruim. De volta pra luta, Mekamaru revela que possui 4 desses tubos, e em cada tubo, foi selado um feitiço de domínio simples. O feitiço anula a capacidade do Mahito de proteger sua alma. Por isso a explosão da estaca feriu ele. Com o domínio simples anulando sua capacidade de proteger a alma, teoricamente, qualquer coisa que fosse jogado nele, teria causado ferimentos. Inclusive, se ele dispara um canhão de laser, teria causado até mais dano, talvez até o matado. Mas, se fosse para ele vencer, o Geto não estaria junto. Bom, Mekamaru decide usar outro domínio simples, dessa vez e não sei porquê, ele não consegue disparar como o primeiro. No lugar, ele abre o dedo do meio da mão direita e de dentro sai um espeto, proporcional ao dedo. E ele tem que cravar isso no Mahito. Algo que o Mahito nunca deixaria acontecer. Até porque, no momento em que o Mekamaru revelou que tinha algo capaz de ferir ele, o Mekamaru já tinha perdido. Essa arma oculta é algo que ele deveria usar para garantir a vitória, não algo para ser usado só para causar um ferimento que não mudou a luta em nada. O ferimento não tornou a luta mais difícil para o Mahito, como também não tornou mais fácil para o Mekamaru. Foi só para criar expectativa, penso que ninguém acreditava que o Mekamaru poderia vencer e isso deu um gostinho de, talvez role, Enfim, Mekamaru se joga no Mahito, crente que o seu plano era infalível, mas, Mahito cansou de brincar e lançou o seu domínio. O que aqui entre nós, não sei por que ele não usou antes, assim, como é o Mahito, existe uma desculpa. O Mahito gosta dessas lutas, ele sempre escolhe lutar porque isso ajuda ele a evoluir. Além disso, não existia o risco do Mekamaru fugir. Fora isso, o Muta deveria ter algo para enfrentar o domínio do espírito, ou essa luta não teria sentido. Porém, fiquei intrigado. Primeiro com a incapacidade do Mahito de saber se acertou ou não o Muta. Pensei que ele seria muito mais como um deus dentro do domínio. Mas aparentemente, se ele não tiver visão da pessoa, ele não consegue nem saber se o feitiço teve efeito ou não.
Achei fraco, mas tudo bem. E em segundo, porque o Muta está todo arriado dentro da cabine. Ele está fingindo que morreu. Por que e pra quem? O que entra em outra questão, o Mahito podendo transformar o Mekamaru em um humano transfigurado, porque ele não faz. E isso é algo que vai se repetir. Acredito que transformar um xamã em um humano transfigurado seja muito mais útil que transformar um humano comum. E nesse caso, existe um bom motivo para ele não fazer. E isso é o roteiro. Se ele transforma um Muta, automaticamente, ele perceberia que deu errado, já que o Muta não iria tentar sair de dentro do robô, ou, é possível que ele não consiga usar esse feitiço específico dentro do domínio. O que acho difícil ser assim. De qualquer forma, Mahito por algum motivo, sai andando pelo seu domínio. Para onde ele iria, até hoje é um mistério, já que, o espírito não pode ir muito longe. Mekamaru, fingiu tão bem sua morte, que o Mahito nem ouviu o robô gigante se mexendo. E para deixar de ser trouxa, tomou uma espetada no meio das costas. Mas aí, o Mekamaru dá um mole terrível. Ele não explode o negócio na hora que perfura. Se bem que, eu não consigo entender como o Mahito foi tão cirúrgico em perceber que a estaca iria explodir e se auto-explodir antes. O poder do roteiro, de fato, é o mais poderoso dos animes. E, com a suposta vitória, o Mekamaru ficou louco. Nem nos seus sonhos mais loucos, ele pensou que venceria o Mahito economizando um domínio simples. O pivete urrou para os céus, explodindo de empolgação e esperança de ver todo mundo, apesar de só aparecer a imagem da Miwa. O pivete ficou tão empolgado, que ele não conseguiu calcular o tamanho do problema que tinha na frente dele. Temos o Geto, Suguru Geto em 100% de força e energia versus um Mekamaru que não possui mais segredos, alguns bons anos de energia acumulado e um robô danificado. O braço esquerdo foi destruído, não sei aonde. E, além disso, ele não sabe nada sobre o Geto. E falando sobre não saber nada, durante a luta, o Geto levanta a possibilidade do Mahito perder realmente a luta. E isso é interessante porque o Geto fala sobre mudar um pouco os seus planos. O que vai se encaixar perfeitamente com o final do próximo arco. Mas bem, voltando para o Muta super empolgado. Crente que venceu o Mahito, todo o seu foco é direcionado ao Geto. Porém, como um pesadelo, o Mahito surge do nada e abre um buraco na cabeça do robô. E essa sequência, depois da sequência onde o Mahito se transforma várias vezes para fugir de lasers teleguiados do Mekamaru. Sem dúvida, esse é outro momento onde a animação brinca muito. Esteticamente falando, lindo, absurdo de bonito. Agora, faz sentido? Porra nenhuma. Tanto é que não mostra como o Mahito fez, já mostra ele entrando na cabeça do robô. Também não mostra quando o Muta entrou no Mekamaru, na verdade, fica confuso. Porque se ele entrou no Mekamaru, ele foi empalado pelas mãos do Mahito. Mas se ele não entrou, o Mahito não teria por que atacar a marionete. Bom, no mínimo, é massa de assistir. Enfim, o confronto final fica em off. A cena é trocada e voltamos para Kyoto, onde a Miwa ainda está lá na sala ao lado do Mekamaru. E essa cena, ela existe por um simples fato. Ninguém se importa com o Mekamaru, ninguém liga se ele viveu ou não. Então para criar o sentimento de perda, a Miwa deve ser criada. O público gosta muito dela e sabendo que um encontro nunca poderia acontecer, o público vai ficar com dó. Dó da Miwa, o Mekamaru que se foda. Bom, voltando pra batalha, na barragem, tudo acaba e o Geto sai feliz, já que ele conseguiu testar a barreira. E falando um pouco sobre esse prego, isso é muito herança de Naruto, né? Um bagulho que ninguém sabe como é feito, igual as armas ninja. Mas tem grande peso na história. Enfim, chegamos no grande incidente de Shibuya. Um evento, verdadeiramente grandioso. Uma barreira gigante foi jogada em Shibuya prendendo os civis. Depois disso, parte do público foi sugado para o subsolo, numa cena muito interessante, já que não dá pra ver a água. Fiquei pensando que isso é a visão de uma pessoa normal, provavelmente, alguém que fosse capaz de ver espíritos e feitiços, iria ver uma onda de água avançando em todas as direções e depois puxando todo mundo para o buraco. Inclusive, aparece água uns segundos antes. Mas bem, nem todo mundo foi sugado para o subsolo, as primeiras informações dizem que algumas pessoas não foram afetadas, apesar da estranheza, nada aconteceu com elas. Já em uma região específica, um grupo está batendo na barreira e gritando, tragam o Satoru Gojo. Algo que alguém, que ninguém sabe quem é, mandou fazer. Além disso, no lado de fora, algumas equipes foram montadas. Na liderança temos o Nanami, Naobi, Meimei e o Atsuya. E isso são todos os grandes feiticeiros do mundo. Numa situação dessas, a maioria dos envolvidos serem alunos do primeiro e segundo ano é de fuder na areia. Cadê o pessoal da família Kamo? Os Zenins só tem um velho. Cadê o pessoal da cúpula de Jujutsu?
E o traidor que está na cúpula ainda está lá. E outra, o Atsuya afirmou que tem espíritos de nível especial dentro da barreira, porque não está sendo feita uma operação para tentar eliminar todos eles. Enfim, no final, está todo mundo proibido de entrar. O papel deles é, acreditando que o Gojo pode resolver tudo, pegar o que conseguir escapar do colega. E o episódio termina com o Satoru, às 8h01 quebrado, chegando no lugar para ver de qual é essa barreira aí.